Já tá gravando? Beleza. A produtividade. Se você tem entre 18 e 25 anos e está pensando sobre esse assunto, então talvez você por si só já seja uma grande exceção. Eu acho que falar sobre produtividade para quem tem essa idade já é um ponto fora da curva. Já quer dizer que você não é uma pessoa convencional e não está só preocupado com festinha ou com sair com os amigos, mas sim com talvez construir alguma coisa realmente relevante. E antes de gravar esse vídeo, a primeira coisa que eu tive que me perguntar, já que eu também estou nessa faixa etária e já que eu também sou o público do meu próprio vídeo, é se eu de fato consigo ser produtivo. E o que ser produtivo significa para mim? Porque eu não posso te falar sobre produtividade se eu não chegar na conclusão que eu consigo ser produtivo. E aí uma coisa que eu precisei me perguntar é se realmente trabalhar igual um louco e fazer tudo o que precisa ser feito é produtividade. Eu acabei concluindo que talvez isso não é de fato ser produtivo. Os meus momentos mais produtivos nem sempre são os momentos em que eu consigo fazer tudo que está na lista de tarefas de uma vez igual um maluco. Talvez seja um dos sintomas de que eu realmente não estou sendo produtivo, porque se eu estivesse sendo produtivo, eu colocaria na minha lista só o que eu consigo fazer, o que eu consigo executar com o meu tempo que já vai ser alocado para aquelas tarefas ali. Então a produtividade, na minha opinião, ela começa antes de fato fazer alguma atividade, ela começa no planejamento. Então se você quer ser uma pessoa mais produtiva, quer executar mais coisas e quer realmente construir algo, esse vídeo vai ser para você e esse vai ser nosso ponto de partida, exatamente o passo de como organizar as tarefas para ser mais produtivo. Porque se suas tarefas não estiverem bem organizadas, não tem como ser produtivo com uma lista de bagunças para fazer. Então vem comigo que depois da minha água eu já vou te contar um pouco mais sobre esse assunto. A primeira coisa que você tem que pensar sobre produtividade é quais hábitos ou quais atividades são essenciais na sua rotina. Então, se você quer ser mais produtivo, você precisa entender o que a produção quer dizer no seu cenário. Para mim, ser mais produtivo é conseguir executar as coisas importantes do meu dia, ter um tempo de lazer com a família ou sozinho vendo algum filme, fazendo alguma coisa que eu gosto, evoluir na minha meta. Então, se eu tenho uma meta bem definida, eu preciso, naquele dia ali, fazer algo que pelo menos 1% me leve a ter uma evolução da minha meta. Então, essas são algumas das coisas que eu considero essenciais para eu chegar no fim do dia e falar: opa, beleza, esse dia foi um dia produtivo. Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o que um dia produtivo, o que uma semana produtiva, o que um mês produtivo tem que ter para que você chegue no fim dele e consiga se orgulhar e ficar feliz por ter cumprido ali com as suas tarefas e se sentir uma pessoa produtiva. Porque não tem nada pior do que chegar no final do dia e se sentir um merda por não conseguir fazer tudo o que você se propôs a fazer lá no início do dia ou no início da semana. Então, para fugir dessa sensação e para não sentir que você não está conseguindo evoluir, o primeiro passo é definir o que é produtividade para você. Quais são as tarefas, quais são as coisas que você vai executar que são de fato essenciais e você não pode finalizar o seu dia sem fazer elas naquele horário ali definido. Para te ajudar a definir isso, eu vou usar o meu exemplo, as coisas que eu considero essenciais para que o meu dia seja produtivo, e se você também tiver numa busca parecida, talvez essas mesmas coisas também vão ser, de certa forma, uma prioridade para você. Então, começando do mais importante, o que eu acredito que é essencial para que eu chegue no final do dia e me considere uma pessoa produtiva é acordar bem cedo, muito cedo mesmo. Lá pelas 4 horas da manhã, se eu conseguir acordar nesse horário, eu já comecei o dia vencendo. Isso parte de 2 princípios. O primeiro é que às 4 horas da manhã, se você acordou, você já é exceção. A maioria das pessoas da nossa idade e até fora da nossa idade, mais velhas, não conseguem acordar nesse horário. Então, se você acorda às 4 horas da manhã, você já está vencendo, você já iniciou o seu dia vencendo. Sobretudo, vencendo o seu próprio sono, a sua própria preguiça. Mas é claro que não faz sentido acordar esse horário se for para fazer uma coisa inútil. Não adianta, por exemplo, você acordar às 4 horas da manhã e rolar o feed do Instagram,
ou ir assistir Netflix. Não vai adiantar nada, você não vai evoluir fazendo dessa forma. Então, o que eu gosto é de sempre tentar dormir o mais cedo possível para que eu acorde às 4 horas da manhã e não sinta sono. Acordando nesse horário, o meu próximo passo é cuidar da casa, arrumar minha casa o máximo que eu puder, porque dessa forma eu vou ter uma casa organizada e eu vou conseguir ser criativo, eu vou conseguir manter as outras coisas organizadas a partir disso. Se a minha casa está desorganizada, a minha cabeça acaba ficando desorganizada e aí eu começo a ficar ansioso, começo a ficar procrastinador, justamente porque a minha casa também, o meu ambiente não está sendo propício para hábitos que sejam hábitos produtivos, hábitos de criatividade e hábitos que vão me levar até o meu objetivo. Então, a primeira coisa que eu considero essencial para eu chegar no fim do meu dia e falar, beleza, esse dia foi muito produtivo, é de fato dormir bem, acordar muito cedo e depois disso dar uma arrumada, dar uma geral no meu ambiente, lavar a louça, fazer as coisas ali que precisam ser feitas e só depois eu vou tomar o meu café para de fato começar a trabalhar. Agora, talvez acordar às 4 não vai ser o melhor para você. Se você fizer faculdade à noite, por exemplo, eu não acho que é recomendado você acordar tão cedo. Mas uma coisa ou outra dá para fazer. Um aprendizado ou outro, às vezes você vai conseguir tirar do que eu estou te falando. Nem tudo vai encaixar para sua vida e a gente precisa ir mudando isso mesmo de acordo com o nosso processo. Eu mesmo já tive várias outras formas de organizar a minha rotina. Nem sempre foi igual, vai depender do meu contexto, do meu cenário, do que eu estou fazendo, quais meus objetivos, e é o mesmo que eu te proponho a fazer. Eu estou dando o meu exemplo e você vai aderir ao que você achar que faz sentido para o seu cenário. Então, às vezes, acordar às 4 para você não faz sentido, mas deixar de rolar o feed do Instagram, por exemplo, pode ser uma coisa que por si só já vai te ajudar a acordar mais disposto, a acordar um pouco mais cedo, que não precisa ser às 4 da manhã, e isso vai fazer toda a diferença na sua rotina. Avalie aí o que para você, no seu dia a dia, vai fazer mais sentido de tudo que eu vou te falar aqui. Nem tudo é aplicável para todo mundo. A segunda coisa que eu considero que faz toda a diferença e que, se eu fizer ela, eu consigo chegar no final do meu dia e ficar satisfeito, me sentir produtivo, é comer bem. E comer bem, na maioria das vezes, começa no dia anterior. Se no dia anterior eu não deixar organizado ali o que eu vou comer, deixar algumas coisas picadas, deixar algumas coisas mais ou menos preparadas, comprar comida, no dia seguinte provavelmente eu vou comer porcaria ou vou comer muito mal. Então, um dos pilares que eu tenho na minha rotina para me manter produtivo é organizar a minha alimentação pelo menos um dia antes, comprar o que precisa ser comprado, às vezes picar as coisas que precisam ali ser preparadas antes, para que eu chegue na hora que eu tiver com fome e já ter as coisas mais ou menos preparadas. Você precisa também simplificar o seu processo. Não vai adiantar você tentar ser produtivo se você ajuda o seu instinto de preguiça a sempre se manter na preguiça. Então é bom se conhecer e já entender quais as barreiras que você vai ter durante o processo. Eu, por exemplo, tenho uma barreira muito grande que é, se eu tiver que parar para fazer a comida do zero, provavelmente eu não vou comer ou vou comer qualquer outra porcaria. Então, no dia anterior eu já deixo as coisas preparadas para quebrar essa barreira que poderia ser uma barreira que iria fazer com que eu ficasse preguiçoso e não seguisse com a minha produtividade. E aí vai de cada um, né? Às vezes você não prepara comida em casa, às vezes você come fora, mas assim, deixar uma coisa ou outra preparada e manter também uma alimentação saudável vai te ajudar a ser mais produtivo. Não adianta você querer o melhor carro do mundo, que ele ande na maior velocidade possível, se você está dando combustível ruim para ele. Alimente-se de coisas boas, coisas saudáveis. Eu não sou nutricionista para falar isso com mais profundidade, mas assim, você sabe, né? Milkshake, hambúrguer, essas coisas aí não vão te fazer bem se você ficar comendo todos os dias. Esses dois simples aspectos de acordar mais cedo, dormir melhor e principalmente comer melhor pode já fazer uma grande diferença e te deixar mais produtivo. Você vai estar melhor para poder produzir mais coisas e para poder evoluir com mais facilidade no que você busca aí nos seus objetivos. Agora, além disso, um aspecto muito importante é o propósito. Para você ser produtivo, para você produzir, você precisa ter um objetivo.
Porque senão é como se eu pegasse uma fábrica, ligasse ela, colocasse todos os funcionários ali para trabalhar, todo mundo em alta performance, para no final eu nem saber qual produto que eu vou produzir ou para quem que eu vou vender esse produto. Aí não adianta. Produzir, ser produtivo é para você que sabe aonde você quer chegar, quais os seus objetivos, qual o seu planejamento, quais as suas metas, senão não vai fazer sentido e é muito provável que você abandone esse processo no meio do caminho. Quem não sabe onde quer chegar, na maioria das vezes vai desistir no meio da caminhada. E não só para ser produtivo, mas para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, se você não tiver um objetivo claro, vai ser muito difícil seguir, por exemplo, uma rotina ou ser constante, consistente naquilo que você quer fazer. Porque é o propósito que vai te dar motivação, que vai te dar força para seguir com o processo, mesmo quando o resultado não estiver vindo. Tem várias coisas que eu faço que eu não colho o resultado na hora, que eu vou colher daqui 2 anos, 3 anos. E é muito difícil se manter no foco para uma coisa que você não está vendo acontecer, para uma coisa que vai demorar muito para acontecer. Por isso é importante que você tenha um objetivo claro e todos os dias você veja se o que você fez no dia está te levando em direção a ele, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja só um pouco, você precisa evoluir em direção ao seu objetivo para que continue fazendo sentido se manter produtivo. Senão, toda a sua produtividade vai perder o propósito e aí realmente vai ser muito difícil continuar. Um outro aspecto muito importante, se você quer de fato ser produtivo, é tomar muito cuidado com a sua dopamina. Você tem que tomar muito cuidado com onde você está colocando a sua energia. Porque às vezes você vai perder energia e perder pouca energia em algumas coisas que não vai te ajudar. Por exemplo, mexer no Instagram, mexer nas redes sociais. Às vezes você vai falar assim, mas é só um vídeo de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Tudo bem, mas esse vídeo ele ocupa um espaço mental que talvez alguma tarefa que você gostaria de executar era para estar ali. Então não subestime os pequenos entretenimentos. Pequenos entretenimentos são importantes. Porém, se você quer ser produtivo, às vezes você vai ter que se abdicar de jogar videogame durante a semana, de sair com seus amigos durante a semana, para você conseguir não desperdiçar a energia que era para ser alocada para outra tarefa. Isso é uma coisa muito básica. Às vezes você vai no banheiro e já leva o celular para ver um Reels, para ver um TikTok. Eu sei que no banheiro pode parecer que aquela energia ali você não ia usar para mais nada, né? Você ia estar num tempo ocioso, mas você gasta muito mais energia vendo TikTok do que você imagina. Então, em vez de ficar a todo tempo distraído, entretido com alguma coisa, troque esses momentos por um momento de tédio mesmo. Tente deixar a sua cabeça descansar. Isso vai ajudar na sua criatividade. Se você deixar os seus pensamentos ocorrerem aí naturalmente, em vez de sempre estar fazendo alguma atividade. Produtividade não é a mesma coisa que se manter em uma atividade a todo tempo. É escolher as atividades certas para gastar a sua energia. Fazer várias coisas ao mesmo tempo ou fazer coisas a todo momento não quer dizer que você é produtivo se essas coisas forem as tarefas erradas. Outra coisa que é essencial para mim quando eu tento ser mais produtivo é ter uma rotina. Então eu literalmente escrevo o que vai acontecer no meu dia e eu tento repetir isso o máximo possível. Eu sei que horas eu vou acordar, eu sei que horas eu vou comer, o que eu vou comer na maioria das vezes, porque isso me ajuda a não ter ansiedade. Tá previsível para mim o que vai acontecer no meu dia. E se tá previsível, eu tenho a liberdade de não me preocupar. Por muito tempo eu achei que rotina era ficar preso em algo. E eu acabei descobrindo que é totalmente o contrário. Rotina é se libertar da ansiedade de não saber o que vai acontecer. Rotina é ser previsível nas suas ações ali para que você tenha mais energia para o que for imprevisível ou para o que for realmente relevante. Então, saber o que vai acontecer dia a dia e não precisar preocupar com as tarefas, porque elas já estão organizadas, os horários já estão organizados, me dá uma paz muito grande e principalmente tira muito da minha ansiedade. É uma coisa que eu te recomendo a ter, se você não tem, comece a ter uma rotina, porque isso vai abrir portas para você enfrentar os desafios da vida com uma tranquilidade maior, com uma tranquilidade, uma serenidade maior, sem aquela ansiedade de
como que eu vou fazer, como que eu vou lidar com isso. Você provavelmente vai conseguir, seguindo uma rotina, ter muito mais previsibilidade e isso vai afetar a sua ansiedade, você vai ficar bem mais tranquilo. Outra coisa também que eu considero imprescindível para quem quer ser produtivo é cuidar do ambiente, né? Como eu disse lá no começo do vídeo, quando o meu ambiente está ruim, está sujo, está desorganizado, a minha cabeça também fica da mesma forma. É muito ingênuo da nossa parte pensar que a gente vai fazer grandes coisas com a casa desarrumada ou com o quarto desarrumado. O nosso quarto, o nosso ambiente, ele vai refletir também nos nossos pensamentos e no nosso comportamento, acima de tudo. Então, se você não consegue, às vezes, ter criatividade, ser produtivo, pode olhar para o seu ambiente que, na maioria das vezes, vai estar relacionado com ele e com a forma com que você organiza, ou melhor, não organiza, né? Então dá uma olhada aí para diversos aspectos do seu ambiente. Pode ser a bagunça, pode ser o barulho, pode ser várias coisas aí que podem estar te impactando e tornando você uma pessoa menos produtiva. Para finalizar esse vídeo, eu tenho 3 coisas que vão te ajudar muito a, na prática, ser mais produtivo. Por último, eu tenho 3 coisas para te contar que podem mudar a sua perspectiva sobre a produtividade e que vão realmente melhorar a sua vida. A primeira coisa é, esquece os aplicativos de organização de tarefas. Na maioria das vezes você fica tão preso em organizar as tarefas, em sistemas de organização, que você de fato não organiza ou não faz nada. Não adianta ter um sistema de organização super complexo se ele não é fácil de você usar e principalmente se você não consegue olhar para ele toda hora sem se distrair. Quer um exemplo disso? Notion no celular não funciona. Por quê? Se você precisa do seu celular para olhar quais são suas tarefas, é muito provável que em algum momento você acabe olhando ali sem querer uma mensagem do WhatsApp, olhando uma notificação do Instagram. Então toda aquela energia que era para olhar as tarefas, que era para organizar as tarefas, você está desperdiçando por uma distração rápida que o celular vai te dar. O melhor sistema de organização que eu conheço e que eu acho que você deveria usar é simplesmente usar um caderno, preparar tudo no caderno, uma folha por dia. Isso vai também te ajudar a colocar energia ali escrevendo de fato, vai te trazer mais tranquilidade escrever do que usar o celular, porque você não está se conectando com uma tela, é uma coisa mais física. E além disso também usar alguns despertadores ali no celular para te lembrar de alguns horários, de te lembrar de algumas coisas que precisam ser feitas em horários pontuais. É o que eu te recomendo a usar e é o que funciona para mim. Eu já tentei tudo que é aplicativo de organização de tarefa. Na maioria das vezes eu perdi tanto tempo aprendendo como usar que não sobrou tempo para de fato usar, ou senão eu usava, mas eu acabava me distraindo, pegava o celular para conferir ali alguma tarefa e acabava indo parar no Instagram ou no WhatsApp. Outra coisa sobre tecnologia é, se você puder, se você não trabalhar usando o Instagram e TikTok, desinstala, tira do seu celular, desinstala esses aplicativos, porque você só vai reinstalar eles quando for extremamente necessário. Então, na maioria das vezes, os seus amigos vão ficar te enviando meme, te enviando coisinha engraçada no direct, coisa que não é essencial que você fique vendo aquilo o tempo todo. Se você conseguir desinstalar o aplicativo e usar só quando for essencial, preciso ver algum conteúdo, quero ver alguma coisa que é importante para mim, você vai lá e reinstala. Às vezes você reinstala no fim de semana, reinstala num dia que é mais tranquilo. Isso pode fazer toda a diferença. Por quê? Se você coloca a barreira ali de ter que instalar um aplicativo para usar, talvez você desanime de usar e chegue na conclusão que aquilo ali não era tão importante. Se não é importante a ponto de você desprender essa energia, no fim das contas, de fato, não tinha a necessidade de você usar o Instagram naquele momento ou o TikTok naquele momento. E falando de rede social, não posso deixar de falar do WhatsApp, que é uma ferramenta que a gente perde muito tempo. Eu, principalmente, acabo usando o WhatsApp para tudo, para mandar mensagem para cliente, para responder a família, uso ele o tempo inteiro. Então, uma coisa que eu te recomendo é estabeleça horários para usar o seu WhatsApp. Pode ser intervalos aí de 10 minutos, 3 vezes por dia, ou de 20 minutos, 3 vezes por dia, não importa. Se você tiver horários, você vai ser mais produtivo do que ficar pegando toda hora ali para olhar alguma coisa. É claro que às vezes você vai ficar com aquele pensamento, principalmente no começo, de que, nossa, eu preciso olhar, isso é urgente. Mas fica tranquilo, na maioria das vezes não é urgente, tá? Na maioria das vezes,
Se a pessoa está te enviando mensagem, é porque não é urgente. Se fosse urgente, ela ligava ou ela ia na sua casa. Ninguém vai te enviar mensagem para te dar uma notícia urgente. Não existe isso. Se o seu chefe for te demitir, ele provavelmente vai te ligar. Ou se alguém estiver precisando de uma ajuda sua, provavelmente essa pessoa vai te ligar. Mensagens nunca vão ser usadas para coisas urgentes. Então pode ficar bem tranquilo que separar um horário para ver as suas mensagens não vai te causar nenhum prejuízo real. É só até você acostumar que você vai ficar com essa mentalidade de que é urgente, que eu preciso, né? Aquela fobia de ficar usando o celular o tempo todo. Já que eu tô falando de celular, uma coisa que também é muito importante, que tem me ajudado muito a ser mais produtivo, é colocar o celular no modo não perturbe. Na maioria das vezes, quando eu estou trabalhando ali, meu celular não vai vibrar, não vai tocar, e isso vai me ajudar muito a não perder o foco. Se eu estou numa tarefa que é intensa, fazendo algo, e seja uma notificação, me incomoda ali, me chama, isso pode atrapalhar muito a minha cadência de produtividade. E aí, colocar o celular no modo não perturbe me ajuda muito, muito a não ficar procrastinando as minhas tarefas e a conseguir me manter focado e com intensidade no que eu preciso realizar. E para finalizar esse vídeo, eu preciso te falar um pouco sobre urgência. Isso não é uma coisa que eu li em algum lugar, é uma coisa que eu mesmo identifiquei na minha vida e talvez isso aqui vai valer o vídeo todo. Se você viu até aqui, talvez essa seja a parte que vai te dar um clique e que vai melhorar de fato a sua vida como um todo. Urgência a gente define como coisas que não podem ser deixadas para depois, coisas que geram às vezes uma ansiedade, geram um desconforto, porque aquilo ali precisa ser entregue. E isso acaba que vai te trazer certa agonia se você não conseguir fazer, vai te fazer às vezes até sofrer um pouco com o prazo daquela tarefa que é urgente. E aí vai uma dica para você. Urgência, na verdade, se você parar para pensar, o que é urgente? Urgente é quando alguém morre, urgente é quando alguém adoece, ou quando, sei lá, alguém cai de uma escada e você precisa levar essa pessoa para o hospital urgente. Urgentes são casos de vida ou morte que estão fora do seu controle. Normalmente, nenhuma tarefa vai ser urgente se ela não for caso de vida ou morte, se ela não for de fato um imprevisto. E aí, imprevistos não são urgentes, eles são imprevistos. Então, imprevistos não tem que estar na sua lista de tarefa porque você não espera que eles vão acontecer. O fato é que se uma tarefa está na sua lista de tarefas e é urgente, é porque você tinha um prazo para fazer ela, que pode ser que seja apertado ou não fez no prazo e deixou para fazer no dia. Então, dá uma olhada para tudo que é urgente, para todas as coisas que te fez correr contra o tempo aí no seu dia a dia, na sua semana, nos seus meses passados e reflete se aquelas coisas realmente eram urgentes porque elas já aconteceram de uma forma imprevista ou se elas se tornaram urgentes porque você não fez elas no tempo que você teve. Tem vezes que eu, por exemplo, sei que tem um prazo que vai chegar de uma tarefa que é importante e eu tenho 2 meses para fazer ela, por exemplo, só que em vez de eu fazer com tranquilidade nesses 2 meses, eu deixo para fazer na última semana ali, quase vencendo o prazo. Aí ela se torna urgente porque eu planejei errado e não fiz no tempo que eu tive. Ela não nasceu urgente, nenhuma tarefa nasce urgente. O que nasce urgente são imprevistos. E se você entender isso e usar isso na sua rotina, você vai tirar muito da sua ansiedade e principalmente da sua improdutividade. Às vezes você não consegue fazer nada porque você sempre deixa tarefas urgentes vencendo os prazos na sua lista de tarefas e chega em determinado dia, você tem que deixar tudo que você tinha para fazer e fazer aquela tarefa que era urgente porque o prazo venceu, aí você faz corrido, faz com pressa e não faz direito. Então reflete aí sobre tudo que é urgente no seu dia a dia. Talvez essa coisa não seja de fato tão urgente assim. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Esse é um vídeo feito de alguém que também não chegou lá, de alguém que está na busca e eu espero que você tenha entendido que muitos dos aspectos que eu te falei aqui são coisas que eu aprendi no meu dia a dia, na prática, e que eu não quero que você cometa os mesmos erros. Você pode aprender com os meus erros e não fazer igual. Até o próximo vídeo.